Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta, né? Andei meio sumida aí durante uns tempos, né? É porque eu fui em busca de novas formas de me alimentar, né? Fui buscar um conhecimento milenar aí sobre a Ayurveda, porque assim, eu acredito que a gente não é a mesma pessoa a vida inteira. A gente não pode fazer assim a mesma alimentação durante a vida inteira e todos os dias comer basicamente as mesmas coisas. Eu percebi assim que é o que estava acontecendo comigo, né? Durante aquele processo ali que eu entrei num detox ali de 90 dias, eu percebi assim que muitas questões minhas, alérgicas principalmente, né? Eu percebi que estava ligado à alimentação, porque simplesmente eu parei de consumir muitas coisas, como por exemplo tudo derivado da farinha, né? Mas assim, a questão é que assim, eu parei de comer, mas assim, eu simplesmente tirei e não substituí por nada. Foi uma opção minha, né? E basicamente assim, eu tava fazendo a mesma refeição todo dia e assim, na Ayurveda, que é uma coisa assim que... Eu tenho um livro que eu já li há bastante tempo, e na Ayurveda eles falam assim que a gente não é a mesma pessoa a vida toda, o nosso organismo muda, a cada dia tá mudando. Nossos doshas, né, que são Vata, Pitta e Kapha, por exemplo, cada dia a gente tá de um jeito, a gente vai mudando, né? Então a gente tem que se escutar mais. Por exemplo, tem dia que tá mais friozinho, então a gente vai precisar de um alimento mais quente, que esquenta mais, né? E nos dias que está muito quente, por exemplo, a gente busca alimentos mais refrescantes, né? Porque assim, o que eu entendi, né? Eu entendi que o mais importante de tudo é o nosso processo digestivo. A causa de muitas doenças e de obesidade, assim, está ligado ao nosso processo digestivo, né? Chamado de Agni, né? Então, na Ayurveda, se você tem um processo legal, se estiver em equilíbrio, tudo que você vai comer, você vai digerir, você vai absorver os nutrientes. Agora, se estiver em desequilíbrio, você não vai ter uma digestão legal, você não vai absorver os nutrientes dos alimentos, porque o nosso alimento tem que ser o nosso remédio, né? A gente come para alimentar o nosso corpo, né? E aí, assim, o que acontece é que muitas pessoas se alimentam errado a vida inteira, e aí depois fica lá, né, chega assim uma certa idade, começa já a ter os processos, começa a se manifestar ali, né? Mas assim, a gente tem que aprender antes a se escutar. Por exemplo, comer uma coisa não caiu legal, você começou a perceber que ficou pesado, sua digestão não tá legal, vamos mudar, né? Comer uma coisa, percebeu que, nossa, isso ficou legal, né? Tô bem, ótimo, beleza, né? Então é questão de se observar todo dia. A gente muda a cada dia, né? A cada refeição que a gente vai fazer. Eu entendi também que a gente só deve se alimentar quando a gente tem fome, mas fome mesmo. Não é aquela vontade de comer. Se você tem vontade de comer isso, vontade de comer aquilo, é porque você não está nutrindo as suas células, né? Então, se alimentar assim de acordo com a natureza, né? De preferência, comprar os alimentos na feira, em feiras, né? E não no supermercado. Tudo bem, é difícil nos dias de hoje, na correria e tal, mas tem como você fazer... se você se organiza durante o seu dia, a sua semana, né? Vai ficando fácil e com o tempo você vai se acostumando. Não adianta querer fazer essas mudanças todas de uma vez. Você tem que ir fazendo aos poucos, se adaptando à sua rotina. E não existe nada proibido, nada que não pode, nada que seja restritivo, né? É aquela questão de você mesmo se observar e falar, isso é legal pra mim? Bom, então, dito isso, hoje eu tô aqui de volta, vou fazer uma receita que é, assim, uma coisa, assim, super tradicional, né? Como hoje, assim, é um dia que tá um pouco friozinho, então eu vou estar fazendo quichadi, né, que é uma receita super tradicional, Ayurveda, né? Só que assim, eu vou dar uma adaptada, porque é pra nossa realidade aqui, né? E assim, eu pesquisei, a maioria das receitas do quichadi é feito com arroz cateto integral ou basmati, né, que é um outro tipo de arroz. Mas pesquisando durante meus estudos, participei aí de alguns workshops, né, sobre a Ayurveda.
E eu entendi que o arroz tem vários tipos de arroz, vários tipos de grãos, né, que a gente não costuma consumir. Feijão, tem milhares de tipos de feijão, a gente só consome o mesmo sempre, todo dia, né? Nós somos muito assim limitados, né? E a gente tem uma riqueza assim, né, nessa parte, né, também. Então eu vou usar hoje aqui, eu vou fazer o chapade, que é um arroz, eu vou fazer com arroz vermelho, porque se vocês forem buscar lá, vocês vão ver que é o melhor arroz que tem, o arroz vermelho. Vou utilizar a lentilha, que eu já deixei aqui de molho ontem à noite, né? Então o ideal é ficar bastante tempo de molho, assim eu vou estar preparando agora no almoço, ainda tá de manhã, tá cedo. Essa água que ficou de molho, nós vamos descartar, nunca utilize essa água pra... Por que que ele tem que ficar de molho aqui? Porque ele vai eliminando o fitato, né? Então essa água nós vamos dispensar e eu vou começar a receita ali. Enquanto isso, eu fiz aqui, olha... Eu não comia quiabo de jeito nenhum. Ai, detestava quiabo assim. Mas depois que eu aprendi a fazer essa receitinha aqui, mudou o meu conceito de quiabo. Então, o que que eu fiz? Lava bem o quiabo, abri no meio, coloquei aqui numa assadeira, temperei com... Aí o tempero é a gosto, cada um vai fazer da sua preferência. Mas o que eu coloquei aqui? Coloquei pimenta do reino, ó, o sal e pimenta do reino, né? Coloquei gengibre em pó, aqui. Coloquei curry em pó. E coloquei assim algumas... a parte de ervas, assim, né? Coloquei um pouquinho de orégano e, enfim, cada um coloca o que quiser, né? Tem várias ervas aqui. No final, eu vou dar uma pitadinha de gergelim aqui também, que vai ficar muito bom, tá bom? Então, vou levar no forno enquanto a gente vai fazer o nosso arroz, tá? Então, deixa eu colocar lá no forno, já vem. Então, vamos começar o preparo aqui do nosso quichade. Bom, nós vamos começar assim, tô aquecendo aqui a panela. Vou começar colocando o ghee. Eu já ensinei aqui também como fazer o ghee, aquela manteiga clarificada, né? Então, eu coloco aqui com uma colherzinha de ghee. E assim, todos esses temperos, as especiarias, é bom a gente aquecer, porque acorda os aromas, acorda e a gente começa a sentir o perfume. Aí vou colocar aqui alho poró, tá? Tem quase um, né? Aquela parte de baixo lá, né? Do alho poró. Aí vamos começar aqui. Vou colocar um pouquinho de alho, tudo coisa que eu fiz, assim, natural, né? Alho. Um pouquinho de cebola também, eu deixo tudo pronto assim pra facilitar. Cebola picadinha, opa, já tô fazendo sujeira aqui. Eu coloco um pouquinho de azeite pra conservar e deixo guardado por uma semana na geladeira, tanto alho como a cebola. E aí ele facilita bem, né? Aí o alho poró. Nós vamos colocar um pouquinho de cominho. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui pra não fazer besteira, né? Vou colocar aqui numa colherzinha, porque o cominho tem que tomar muito cuidado, porque ele é meio forte. Então, uma colherzinha assim de cominho. Aqui. Gengibre também, em pó. Vou até abrir aqui pra pegar uma colherzinha, pra vocês verem mais ou menos a quantidade. Gengibre. A cúrcuma. Opa, cúrcuma, né? É bom sempre estar comprando orgânico, tá? Toma cuidado com a cúrcuma. Fica cheio de cúrcuma esquisito por aí. Então, bom. Nossa, olha. Ai, se vocês pudessem sentir esse aroma. Olha. Olha aqui, ó. Nossa, que aroma delicioso. Aí nós vamos colocar já o arroz vermelho aqui, ó. Já escorri. Ficou de molho desde ontem, pra ficar bem macio. Eu gosto do arroz. O quichade, ele tem que ficar um arroz quase uma papa, assim, né? A lentilha. A cenoura eu vou colocar daqui a uns 10 minutos, tá? Quando eu já tiver mais ou menos a lentilha e o arroz já um pouco mais quase assim, mole, né? Olha, ai, se vocês pudessem sentir esse aroma. Bom, vou colocar agora sal.
O sal vai meio a olho, né? Porque depois tem que ir acertando o sal se precisar mais. Eu sempre coloco um pouco menos do que eu acho para poder consertar depois de precisar, né? Se a gente excede, aí não tem conserto. Então, sal. Baixar um pouco. Ai, nossa, o cheiro disso é maravilhoso. O mais legal de cozinhar assim, fazer essa comida é o aroma, é o perfume que fica assim na casa. Assim, ai, nossa, se vocês pudessem sentir esse aroma. Aqui eu já deixei uma água aquecendo, fervendo, vou estar colocando essa água aqui agora. Ó, 3 dedos mais ou menos acima do nível aqui do que tá, né? Não vou colocar muito nesse momento. Vou deixar aqui mais um pouquinho. Aí, pronto. Deixar a água ali. Dá uma mexidinha aqui. Daqui a pouco eu vou colocar a cenoura. Então eu vou fechar, vou tampar ele aqui. Daqui a pouco eu volto. Oi! Então tô aqui de volta. Passou 10 minutos, tá? E com fogo baixo, né? Tampado. Então, ó, ficou nesse ponto aqui. Agora eu vou colocar a cenoura. Essa pra a cenoura não ficar muito mole, né? Vou colocar aqui a cenoura. 3 cenouras, né? De preferência, né? Eu, pelo menos, sempre que eu posso, assim, mas sempre que tem também, eu compro orgânico, né? Tem feiras orgânicas que não são muito caros os alimentos, né? E é sempre melhor dar preferência para os orgânicos, né? Se a gente quer que o nosso alimento seja de forma natural, saudável e que seja o nosso remédio, né? Vamos procurar se alimentar da melhor forma que a gente puder, né? Para que isso se torne tão prazeroso que eu começo a fazer assim esses pratos, nossa, eu começo a sentir o sabor de verdade, o aroma, né? Olha que gostoso, nossa. Ai, tá um cheiro assim maravilhoso. Já falei isso, mas aqui tá mesmo. Então, agora eu vou deixar mais aqui 10 minutinhos, né? Vou ver se ainda tiver duro, vou colocar mais um pouquinho de água daqui a pouco, né? Então, por enquanto, vamos deixar aqui nesse processo. Acho que eu já vou colocar mais água, que eu tô sentindo que já tá meio sequinho. E ele tem que ficar meio empapadinho, assim, né? Bem molinho, bem macio mesmo. Então, vamos deixar ele aqui, mais um pouquinho, tampar. Prontinho, daqui a pouco eu volto. E o quiabo tá lá no forno. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Ai, que cheiro maravilhoso. Ai, daqui a pouco eu volto. Oi, eu voltei aqui. Eu já desliguei o fogo, né? Deixei ele aqui abafando por alguns minutinhos mais, depois que eu desliguei o fogo. Eu coloquei aqui um pouquinho de alecrim e salsinha. Só joguei aqui, apaguei o fogo, joguei ele e fechei, deixei ele tampado. E agora eu vou servir, né? Que é a melhor parte. Oi, pessoal, então ficou pronto. Aqui eu coloquei o arroz, o quiabo e eu coloquei um pouquinho do hummus que eu fiz ontem aqui. Então, vamos experimentar, que é a melhor parte, né? Então, vamos lá, o arroz. Sensacional. A gente sente o sabor das especiarias, dos grãos. A gente sente um sabor mesmo, assim, de que tá comendo uma comida de verdade, né? Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Eu vou trazendo mais dicas aqui, conforme eu vou aprendendo também, né? Porque eu tô num processo. E assim, nossa, tá sendo maravilhoso, assim, esse aprendizado, esse universo, assim. Muito bom mesmo. Eu tô sentindo, assim, as mudanças na minha rotina, no meu sono, em tudo, assim. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.